já tenha ouvido falar que mergulhadores portando máscaras de mergulho enxergam os peixes com dimensões maiores que as reais. É comum algumas pessoas argumentarem que isso se deve ao fato de a máscara de mergulho atuar como uma lente de aumento, ampliando as dimensões da imagem formada por esse vidro. Lentes a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? É a próxima aula, não percam. Mas, por enquanto, vamos entender baseado no que a gente já viu, que é o dióptero. Então, entretanto, quase sempre isso não corresponde à realidade. Vamos analisar com detalhes essa situação. Considere um mergulhador olhando através da fina e plana placa de vidro de sua máscara, um peixe de 80 centímetros de comprimento, em que uma de suas extremidades se encontra a 40 centímetros da máscara, conforme indica o esquema. Então, se essa extremidade está a 40 centímetros e ele tem 80 centímetros, quer dizer que essa extremidade aqui está a 80 mais 40 centímetros dele, né? Então, 120 centímetros. Guardem essa informação, vai ser importante. Suponha que o índice de refração da água seja 4/3. Nessas circunstâncias, determine o real comprimento da imagem do peixe visualizada pelo observador. Despreze o efeito da fina placa de vidro que separa o ar da água. Então, é para a gente considerar como se tivesse só ar e água, tá? Como se o vidro não existisse, ele fosse só a divisãozinha entre os meios. Essa situação agora, o que a gente vai ter que pensar? Os raios de luz estão vindo do peixe, estão vindo da água, atravessam a lente e chegam no olho do mergulhador, que está no ar, porque lá dentro da lente dele tem ar. Então, a gente tem uma situação parecida com essa daqui. Só que agora a gente tem dois pontos importantes para analisar, o ponto A e o ponto B, mas vamos chegar lá. Então, o índice de refração da água 4/3 é de onde a luz está vindo, porque está refletindo no peixe, indo através da água, depois passando para o ar. Então, passa para o ar, que tem índice de refração sempre igual a 1. O ponto A tem uma distância de 40 centímetros, e isso é a distância do objeto. Mas o ponto B tem aquela distância de 120 que a gente já tinha falado, que também é uma distância do objeto. Então, como é que a gente vai analisar se as dimensões da imagem foram ampliadas ou reduzidas? A gente tem que ver o novo tamanho que vai ter o nosso peixe. Só que a gente só pode usar um DO de cada vez. Então, a gente vai ter que fazer primeiro a distância da imagem do ponto A, onde ela vai se formar, depois a distância da imagem do ponto B, onde ela vai se formar. E a diferença dos dois vai ser o novo tamanho do nosso peixe. Se de fato acontecesse isso que ele falou, que ele já disse que não vai acontecer, porque ele falou que não corresponde à realidade, a distância do A até o B deveria ser, na imagem, maior do que 80. Então, vamos testar. A gente vai usar a formulinha do dióptero. DI sobre DO é igual a N passa sobre N provém. Vou começar pelo ponto A. Então, o nosso DO vai ser 40. Então, DI sobre 40 é 1 sobre 4/3, mas eu tenho uma fração dentro da fração. Como a gente faz para resolver? Em cima, eu tenho que pôr o 1zinho aqui embaixo, então vai ficar 1 sobre 1. Faz barrigão, barriguinha, né? Extremos pelos meios. 3 vezes 1 dá 3, que fica em cima, e 4 vezes 1 dá 4, que fica embaixo. Multiplico em x, 4DI igual 120, que é 3 vezes 40. Passo 4 dividindo, vai dar 30. Então, o A, que antes estava a 40, vai ter a sua imagem formada a 30. Então, vai estar mais perto do mergulhador. E vamos para o ponto B. DI sobre DO, N passa sobre N provém. Agora, o nosso DO é 120, mas o procedimento para resolver é exatamente o mesmo. Põe um embaixo, barrigão, barriguinha, multiplica em x, 120 vezes 3 agora dá 360, divide por 4, 36 no tabuado do 4 é 9, então 90, ambos em centímetros, né, gente? Então, o que vai acontecer? Agora, a gente tem o ponto A, 30, antes era 40, agora é 30. E o ponto B, que estava a 120, agora está a 90. E qual que é o novo tamanho do peixe? Então, vamos pensar. O tamanho do peixe aqui era 80, porque a gente fez a distância da máscara até o ponto B, menos a máscara até o ponto A. Isso deu o tamanho do nosso peixe. Então, a nossa imagem do peixe, a gente vai usar o mesmo raciocínio, mas para as distâncias das imagens. Então, no lugar do 120, a gente vai pôr o 90. No lugar do 40, a gente vai pôr o 30. E 90 menos 30 dá 60. Então, o nosso peixe não ficou maior.
ele ficou menor, houve uma diminuição nas dimensões do peixe. Só que por que às vezes as pessoas têm a impressão de que o peixe estaria ampliado? Isso acontece porque a imagem está mais próxima do observador, do mergulhador. Então ele tem a sensação de que está maior, mas na verdade é só porque ele está mais perto. No fundo, o peixe está menor.